Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto com a dúvida bastante interessante do Ivan de São Paulo. Olá, Ivan. Olá, galera de São Paulo. Tá certo? É sobre o mercado de carry trades. O Ivan basicamente quer saber se nesse momento, com a eleição do Trump, esse mercado fica complicado ou digamos, arriscado, né? Vamos entender o que é o mercado de carry trades primeiro, para os demais trilheiros aí que não sabem o que é uma operação de carry trade. Basicamente não tem nada complicado, né? Apesar do nome estrangeiro. A gente tem que entender que vivemos num sistema capitalista, tá bom? E no sistema capitalista, o capital, que é o dinheiro, ele tem um papel central, muito importante nesse sistema. Então, o carry trade, a operação de carry trade, nada mais é do que o grande fator, o grande país conhecido no carry trade é o Japão, porque tem taxa de juros baixíssimas. Então, o que é que os grandes investidores, o que é que os fundos de pensão, o que é que os especuladores fazem? Eles percebem que aqui no Brasil ou em qualquer outro mercado emergente, eles pagam uma taxa muito mais alta, né? Aqui no Brasil, a Selic, ou seja, os títulos do governo atrelados da Selic estão pagando em torno de 14% ao ano. Eles simplesmente tomam emprestado no Japão, onde é próximo a zero, em algumas situações até juro negativo, você está incorrendo no Japão, e você empresta dinheiro, digamos assim, para o governo brasileiro. Você tem uma oportunidade, você ganha um diferencial de juros, mas você tem um risco alto que é o câmbio. Vamos supor, você toma emprestado no Japão, obviamente, você toma emprestado em ienes ou em dólares, e você investe no Brasil em reais. Então, se você tem um cenário econômico muito incerto, o cenário econômico incerto, eu penso em risco mais elevado eu penso em capitais saindo do Brasil, vendendo reais, comprando dólar e o dólar se desvalorizando. Então, em última instância, esses empréstimos que são feitos no Brasil, ou seja, essas operações de carry trade, quando o dólar se desvaloriza, você não vai ter só o diferencial da taxa de juros a seu favor, você tem também o prejuízo do câmbio, caso esse câmbio se desvalorize muito rapidamente. Então, realmente, quem faz essas operações de carry trade ficaria extremamente, digamos assim, preocupado com essa oscilação muito grande no câmbio. Aí você pode pensar, olha, então ótimo, não vão ser feitos mais carry trades e esses especuladores não vão ganhar essa diferença. O problema todo é que o Brasil é um país ainda, estou falando no caso brasileiro, você tem diversos outros mercados emergentes também, no caso brasileiro principalmente, você tem uma dívida muito grande do governo. Então o que é que ele faz? Ele precisa rolar essa dívida, ele precisa desse capital. Muitas vezes até de curto prazo, mas é importantíssimo que ele tenha acesso a essa linha de financiamento para rolar essa dívida. Por exemplo, o nosso déficit programado do governo, né? O nosso não, pelo amor de Deus, né? A gente não. A gente, muitas vezes, a gente está até mais organizado do que o governo. Mas o governo ele tem um déficit superior, programado de superior a 150 bilhões de reais. Então, como é que você financiaria esse déficit? Sendo o governo, você vai emitir títulos e lançar ao mercado. Então, se você tem agentes econômicos, bancos, investidores que tenham interesse em comprar esses títulos, ótimo, você consegue financiar seu déficit. Caso você não tenha acesso a esse capital, você pode entrar em última instância, não é o caso brasileiro, mas até ter que tomar dinheiro no FMI para não entrar em default ou o famoso calote. Então, essas operações ocorrendo, elas têm um papel importante para a manutenção de alguns países que estão realmente com a corda no pescoço. Então, no momento que você coloca um fator de risco adicional, você complica esse tipo de operação e você diminui a liquidez, ou seja, o acesso ao capital, que é central no capitalismo, né? Então, sim, com certeza, se você tem eventos que fogem um pouquinho do cotidiano, como a eleição do Trump, notadamente o mercado já espera que a inflação cresça com o Trump, com o projeto dele de crescimento acelerado, e essa inflação crescendo, você tem um aumento na taxa de juros, né? Que é usado pelo Banco Central de diversos países para combater a inflação, e você aumentando esse juro básico, você vai encarecer também na outra ponta quem recebe esse capital oriundo aí dos carry trades. Então, sim, o mercado de carry trade ele fica um pouco agitado e você, em última instância, você pode até diminuir a liquidez.
dificultando países que têm dívidas muito elevadas. Ok, Ivan? Grande abraço, galera de São Paulo. Grande abraço aos trilheiros aí e nos vemos na próxima pergunta.